Olá, querido, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada em Jesus Cristo. Como você sabe, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, tem sido uma lição maravilhosa, eu espero que você esteja estudando e estimulando seus amigos também a estudarem a lição, tá bom? E se você puder fazer a gentileza, compartilhe com seus amigos a nossa página, indique para eles, curta a nossa página, é sempre legal saber que você está conectado com a gente, beleza? Então tá bom. A lição dessa semana é a lição 4 e tem como título Jesus, nosso irmão fiel. Vou ler para você como sempre faço, o texto bíblico que introduz a lição e nós lemos assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu fico pensando, na minha mente finita, como deve ter sido a decisão de Jesus vir a este mundo morrer no meu e no seu lugar. Quando o pecado entrou nesse planeta, quando o pecado entrou no mundo instigado por Satanás, quando ele conseguiu enganar Adão e Eva e infelizmente os nossos primeiros pais sucumbiram ao pecado e através deles o pecado passou a todos nós, Romanos 3, verso 23 diz assim que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 6, verso 23 diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Então perceba, no primeiro momento o pecado entrou no mundo e nós estávamos condenados à morte, não tinha o que fazer, nós não tínhamos onde nos apegar, nós não tínhamos como pagar a dívida que foi contraída pela humanidade. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, permitiram que o pecado entrasse no mundo através deles. E todos nós somos pecadores. Eu fico imaginando a cena de Cristo olhando aquele primeiro casal. Eu fico olhando a cena de Deus, que é na sua essência amor, vendo o seu objeto de maior apreço, que eram seus filhos, sucumbirem ao engano. E eles saberem, claro que eles sabiam de antemão, porque Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas antes de elas acontecerem. Mas a expressão máxima do amor de Deus é a liberdade que Ele nos concede. Eu fico imaginando Deus pensando em vir a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, né? Para morrer no seu e no meu lugar. Cristo precisava ser um de nós. Cristo precisava ter os mesmos sentimentos que nós temos. Cristo precisava ter as mesmas dores que nós sentimos para que Ele pudesse pagar a dívida que nós contraímos. Eu quero ler para você o que está abaixo da pergunta 5, que diz assim, a expressão carne e sangue enfatiza a fragilidade humana. Efésios 6, verso 12. Falta de compreensão, Mateus 16, 17. Gálatas 1, 16. A sujeição à morte, 1 Coríntios 15, 50. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas. Hebreus 2, verso 17. O que significa que ele se tornou humano. Jesus não apenas parecia humano, mas era verdadeiramente um de nós. No entanto, a carta também diz que o Senhor era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado, Hebreus 4, verso 15. Segundo, tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, Hebreus 7, verso 26. Temos tendências malignas. A escravidão do pecado está arraigada em nossa natureza. Somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Romanos 7, 14 a 20. Cristo era diferente no sentido de que Ele não precisava passar pelas agruras que Ele passou por tua causa, por minha causa. Cristo tinha a opção de ir embora daqui e não passar por todas as dores. Mas o nosso irmão, que nos chama de irmão. Você já pensou que Cristo, que é Deus encarnado e que é Deus Todo-Poderoso, que é Deus, Ele chama você de irmão? Ele considera você um igual a Ele, porque Ele te ama. Ele não é igual, Ele é diferente, porque Ele não tinha as mesmas tendências que nós temos. Mas Ele tinha as mesmas dores que nós sofremos. A diferença está que eu não tenho condições de me livrar delas. Ele tinha. Ele não precisava. Eu sofro as consequências. Ele sofre as minhas consequências. Porque Ele não fez nada para merecer tudo pelo qual Ele passou.
Como é que você se sente entendendo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, esteve aqui porque amou você? Como o seu coração age ao entender que Deus veio neste mundo só por você? Compartilha conosco aqui. Escreva aqui o que você sente quando entende que Deus largou a companhia de seres celestiais para vir aqui e morrer no seu lugar. Como o seu coração reage a uma coisa tão maravilhosa quanto essa? Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço para você.